Olá, começa agora o Agro com Elas, um programa que te conecta ao universo do agronegócio, contando história de mulheres que atuam e se destacam no segmento e conecta o campo à cidade. Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui. Eu sempre fui sua fã de Jane Arnold, é jornalista, comunicadora do agro, e eu estou assim muito feliz de estar aqui vivendo esse momento com você. Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento, tanto no segmento do jornalismo, né? Você atuou muitos anos, tem muito a nos contar, mas também no segmento do agro. Então eu estou muito feliz com esse momento, viu? Eu agradeço o convite para esse bate-papo, para a gente falar mais de comunicação no agro, um setor que assim vem da minha essência, de família, e depois eu tornei esse setor também parte da minha profissão. A sua família é do agronegócio? Os meus pais são trabalhadores rurais, né? Hoje aposentados, mas sempre desenvolveram as atividades no campo como funcionários de fazenda, né? Desde pequenininho, então, nesse segmento, é algo assim, né, que está dentro de você. E assim, quando eu era criança, eu até já contei isso em outros programas e em livro também, eu sempre tive a vivência do agro, meu pai trabalhando em fazendas, então a gente morava na fazenda no Rio Grande do Sul e depois aqui em Mato Grosso, e vivenciava todas as atividades, desde a mãe tirando leite, a mãe fazendo hortas, pequenos cultivos próximo de casa, o pai nas máquinas colhendo, plantando soja, milho, mas eu não gostava de morar na fazenda. Mas o não gostar era porque aquilo me limitava às atividades de escola, então fazer um curso extra, né? Eu sempre fui de ônibus até a cidade para estudar. Então, em outros horários, eu não conseguia ir na casa de uma coleguinha. Entendi. E essas coisas incomodavam. Aquele momento da vida, né? De fazer um curso extra, né? De fazer uma atividade esportiva fora do horário de aula, porque eu teria que ir até a cidade. Então eu falava que eu não queria nada relacionado ao agro. Mas por outros motivos, outros tempos. E na profissão realmente eu procurei algo que eu pensei que eu não fosse desenvolver nada relacionado ao agro. Jura? Procurei a comunicação, o jornalismo. Olha só. E sempre fui muito comunicativa, sempre fui de desenvolver jornais, revistas, teatro na escola, sempre participei dessas atividades. Que maravilha. E quando chegou a hora da faculdade, meus pais sempre investiram nessa questão de estudo, de educação aos filhos. Meu irmão fez agronomia. Queria muito que eu tivesse feito agronomia também, mas eu desviei. Não, isso eu não quero. Aí eu fiz jornalismo. Só que o jornalismo mesmo me encaminhou para o agronegócio, porque havia necessidade de se comunicar o agro em Mato Grosso. E existe aí uma falha, né, nessa comunicação, né, de tem melhorado há muito tempo. Você visualizou isso, que o agro precisava de uma comunicação mais efetiva? Na verdade, eu entrei na comunicação do agro por uma necessidade e por uma afinidade. Porque quando então eu formei, eu tive uma vaga de repórter em Sinop, na TV Centro-América, e lá eram feitas muitas reportagens de agro. E então tinha essa demanda, essa necessidade de profissionais que gostassem, que entendessem de agro e que fizessem as reportagens, né? Entendi. As surpresas da vida. E eu tinha essa afinidade, eu sabia os momentos, os períodos de colheita, os períodos de plantio, todo o calendário. Não era um ambiente estranho para mim. Então ficava muito mais fácil eu contar as histórias do campo. Mas não foi tão fácil assim, até é curioso. E essa parte eu gosto de contar porque eu acho que é um incentivo da gente correr atrás do que a gente quer. Quando eu fui a Sinop, isso foi em 2006. 2006 eu fui, 2006 para 2007. E já tinha um querido colega jornalista, Fábio Mesacasa, que fazia as reportagens de agro para o Globo Rural na época. Então, ali naquela região extremamente produtora,
Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, ele fazia todas as reportagens que o Globo Rural solicitava na época. Então, plantio, colheita de soja, algum problema de doença, praga, ele fazia a cobertura. Mas eu queria, né? Eu queria e eu sabia também que tinha capacidade para isso. Mas o Globo Rural não me conhecia. Então, no meu primeiro ano, quando eu completei o ano de trabalho, tive o período de férias. Eu peguei o meu dinheirinho das férias, comprei passagem de ida e volta, hospedagem de 3 dias em São Paulo e fui lá bater na porta deles e falar: oi, eu sou a Dejane Arnold, eu sou repórter em Sinop e eu quero fazer reportagens para vocês. O que vocês precisam? Que maravilha! E que aí, exemplo! Assim, eles sabiam, me conheciam, mas eles tinham aquela dúvida, será que vai dar conta? Não, tipo, como é que foi essa recepção? E eu entendo eles, assim, de ter dúvidas, porque eu tinha acabado de formar, mas ao mesmo tempo eu mostrei para eles que eu estava aberta a aprender e que eles poderiam confiar. E aí, quando eu voltei, assim, eles ainda continuaram fazendo algumas reportagens com o Fábio, mas eles já tinham interesse de testar e saber como seria a reportagem comigo. E eles me acompanharam. Tem editores que eles passavam o texto por telefone comigo, me auxiliavam até na narração do texto. E assim foi. E com o tempo, então, eu comecei a fazer todas as reportagens para eles. A sua atitude chamou a atenção, né? E é assim, a questão de você se posicionar é que você está falando assim, olha, eu quero, né? Eu tenho proatividade para fazer. E eles já não tinham mais a questão de desconhecer aquele rostinho, né? Sim. Eles já sabiam com quem estavam falando. Ah, Dejane, você veio aqui. Eu fui aberta para que eles pudessem dizer as diretrizes, o que eles precisavam, dar todo o direcionamento. Então deu certo. E aí, assim, anos depois, foram 16 anos que eu fiquei na TV Centro-América. E no momento em que eu saí em 2021, eu era a editora que mandava todas as reportagens de Mato Grosso de outros repórteres. Aí já não eram as minhas reportagens, eram de outros repórteres, mas o Globo Rural falava toda semana comigo, todos, assim... Essa história aí durou quantos anos? Foram 16 anos 16 anos? De TV, mas como editora-chefe foram os últimos 3, 4 anos na emissora. E na despedida, que o pessoal é muito carinhoso, muito querido, o pessoal do Globo Rural mandou um vídeo de despedida. Olha, que maravilha, sabe? E aí, que carinho. Esses dias, Elga, eu estava revirando os arquivos no computador e tal, um computador cheio. E aí eu encontrei o vídeo. E aí uma querida editora do Globo Rural, a Eliane, falou assim: Dejane, você faz parte da história do nosso programa. Ai, é tão bonito isso, porque é algo que eu lá atrás... Você assistia com meu pai. Olha só! Desde pequena. Assistia com meu pai, mas não sabia que aquilo faria parte da minha vida. E naquele momento, né, porque eu vi que você tem um traço de personalidade marcante, né, uma pessoa de atitude que sabe muito bem o que quer e tem a atitude para conseguir isso. É difícil isso, as pessoas falam muito e agem pouco, infelizmente. E também você firmar esse convencimento do que você realmente quer e ir buscar é algo muito difícil, ainda mais na sua idade. Eu acredito que você, no início da carreira, você era bem nova. Eu tinha uns 23, 24 anos. Neste momento, a gente não tem essa maturidade, né? Então, foi algo que é um traço seu. E naquele momento, quando você assistia o Globo Rural, aquilo não estava dentro de você ainda, quando você assistia novinha com seu pai? Não. Eu achava muito bonito, porque eu sabia que assim, era bonito e não era estranho para mim, porque o que aqueles jornalistas falavam no programa, eu estava assistindo com meu pai, seu dia a dia. Era a rotina ali na fazenda. Então, né? E muitas coisas, e isso é uma questão fantástica do Globo Rural, muitas coisas que eles trazem nas reportagens são facilmente aplicadas na rotina de fazendas. E então, são realidade. Isso, total. Então, muitas coisas o pai depois levava
né, alguma adubação, alguma Olha que questão no trato com os animais. Então eu achava muito interessante, né? Você fala, E nossa, vale tinha a essa pena afinidade mesmo. com a comunicação, esse gosto. Trazer esse conhecimento ali, né, acessível para o pessoal que está atuando ali, né, dentro da porteira, como vocês dizem. Mas não imaginava que depois eu seria apresentadora de um programa semelhante em Mato Grosso, que foi o MT Rural, né? Durante tantos anos apresentei. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já dei uma olhadinha no trechinho do próximo bloco. Eu não fiz somente agro na época em que eu estive na emissora. Passei por todos os jornais, fiz até esporte, mas assim, olha só, ficou muito claro que não era a minha praia. Olha, isso não até para as chefias, eles falaram, Dejane, né? Fiz política, economia, social, visitando bairros, mostrando problemas, todas as áreas já atuei. Apresentação na madrugada, ao vivo, que desafio, não é fácil. Né? E foi justamente essa mudança de rotina que me fez repensar a carreira. E aí em 2021 eu, né, falei, olha, já cumpri minha missão, já deixei meu legado na comunicação de TV e agora eu vou partir para o meu negócio. Estamos de volta com este bate-papo espetacular com Dejane Arnold. Enfim. E essa vivência nesse segmento, que é um segmento com muita dedicação, né? O jornalismo, você estar dentro de uma emissora, que eu acredito que exige muito de você. Como é que foi isso? Foram várias etapas, porque eu não fiz somente agro na época em que eu estive na emissora. Passei por todos os jornais, fiz até esporte, mas assim, olha só, ficou muito claro que não era a minha praia. Olha, isso não até para as chefias, eles falaram, Dejane, né? Fiz política, economia, social, visitando bairros, mostrando problemas, todas as áreas já atuei. Apresentação na madrugada, ao vivo, que desafio, não é fácil. Né? E é muito dinâmico, então, né, a gente tem que estar com o jogo de cintura, que a todo momento está mudando alguma coisa. E mexe com a sua rotina total, né? Apresentar algo na madrugada. Total. E foi justamente essa mudança de rotina que me fez repensar a carreira. E aí, em 2021, eu, né, falei, olha, já cumpri minha missão, já deixei meu legado na comunicação de TV. E agora eu vou partir para o meu negócio. Em 2021 eu fiz essa questão justamente pela rotina. Não, 2021 foi pandemia. A gente estava então foi um momento que muita gente teve essa percepção, né? E sentiu a necessidade de ter essa transformação, mudar de vida, muita transição de carreira. E você foi nesse momento? E foi em função de família. Meu filho estava com um pouquinho mais de 3 anos. E a rotina de TV, muita gente até desconhece, acha que a gente trabalha somente no período em que a gente está aqui aparecendo nas câmeras, né? Mas tem todo um trabalho de preparação, um trabalho de edição, então era bastante exaustivo e era para mim. Então eu trabalhava feriados, finais de semana. Em alguns momentos o meu filho começou a questionar, mãe, não vai trabalhar? Mãe, hoje é domingo, fica aqui comigo. Sim. E eu sentia que eu poderia desenvolver a comunicação do agro, fazer o agro, comunicar melhor o agro, mas numa rotina diferente, organizada por mim. E por isso que eu criei aí em 2021 a CROP, a Agrocomunicação, com o intuito de continuar contribuindo com a comunicação agro, esse é o propósito, sabendo que há essa necessidade muito ampla de se comunicar o agro, mas de uma forma diferente, não mais em um veículo de imprensa, mas como assessoria de imprensa e produção de conteúdos. Então essa foi a virada. Hoje você está à frente do seu próprio negócio. Isso. Mas no segmento de comunicação. Comunicação para o agro, para empresas do agro. O agro, ele é um segmento que teve muita visibilidade nos últimos anos, mas por mais que nós somos um estado do agro, mas muita gente aqui da cidade não sabe de verdade o que é o agro.
Pois é. Então eu acredito que essa comunicação, eu não sei como você enxerga isso, vem mudando? O agro, ele está se comunicando melhor? Essa necessidade que foi observada está sendo suprida? Justamente a gente vê que os investimentos em comunicação estão mais amplos, estão sendo melhorados, mas ainda há muito o que se fazer. E em Mato Grosso eu acho essencial. Sim. Este ano mesmo nós conseguimos aí reunir comunicadores para falar sobre a comunicação no agro. Muitas pessoas, muitos jornalistas que estão em redação não se identificam com essa editoria. Eu não tenho afinidade, eu sou totalmente urbano, não conheço agro, não tenho interesse em conhecer e está tudo bem. Mas, estando em Mato Grosso e comunicando em Mato Grosso, as pessoas precisam entender que o agro está em tudo. Sim. Né? E aí, quando eu falo está em tudo, não é que eu estou falando do couro, do algodão, não. Está em tudo nas decisões políticas, elas passam por um setor importante que é o agro. A economia de muitos municípios, ela está baseada no agro, tanto que na última safra de soja em que a gente viu uma retração de produção, umas dificuldades que o produtor passou em função de seca, muitos municípios tiveram dificuldade com a arrecadação, o comércio sentiu essa dificuldade. Sim, sim. Em várias áreas, até mesmo assim, arquitetura, medicina, todas essas áreas sentiram de certa forma porque mexeu com a economia dos municípios. Então, é preciso entender um pouquinho que seja, não precisa entender os detalhes de cada praga, cada doença, mas entender o cenário do agro em Mato Grosso para você comunicar qualquer outra editoria. Isso é fundamental, eu sempre falo. E um setor tão importante para a nossa economia e por vários outros setores, também é mal visto em várias vezes, né, Djane? Por narrativa. Por narrativa. Então, é esse desconhecimento que fomenta esse tipo de ideias, né, em relação ao setor. E eu acho assim que o agro, principalmente na questão da sustentabilidade, do meio ambiente, as pessoas olham o agro como o culpado, como o vilão da história. E eu acredito que seja muito, lógico que tudo não é 100%, né? Uma coisa, existe alguns setores que talvez precisam ter uma melhora e acompanhar essa evolução, mas que o agro ele é totalmente dependente do meio ambiente. Sim, e é uma questão assim, a agricultura e a pecuária que se fazia há 30 anos não é mais. Não é mais a mesma. Entendi. Né? Antigamente, sim, tinha essa questão, abre a área até a nascente de um rio, o gado vai até lá e aquilo começa a assorear, enfim. Isso existiu, existiu. A gente não pode falar que não existiu. Existe hoje? Pode ser que exista. Mas até mesmo os próprios produtores, e aí eu falo de maioria, eles entendem que se eles não preservarem aquela água no fundo da propriedade, aquela área de mata, de reserva, de preservação, há um impacto também na propriedade, mas principalmente há uma cobrança legal. Sim. Hoje a gente tem um código aí de florestal que toma todas as diretrizes de meio ambiente, que ele é muito rígido para o produtor rural. Então, o produtor rural hoje que não se adequa a toda essa legislação, ele está até impedido de comercializar a sua produção muitas vezes. Olha só. De vender, e isso cada vez mais vai ficar mais nítido mesmo. Então, é uma questão de sobrevivência mesmo. O produtor, ele está adequado, ele busca se adequar justamente para que o negócio dele continue. E essas leis são aplicadas? São. É o mais rigoroso que a gente vê. A questão é justamente de narrativas que são criadas, e a gente viu recentemente aí a questão de um varejista, né, francês, que não queria a nossa carne. Sim. Por questão de sustentabilidade, de qualidade. E ficou muito claro para toda a população
que não era essa o verdadeiro, questão. real motivo, né? O motivo real é um protecionismo do mercado francês, dos produtores. Eles não têm uma condição de competir com o produto que é produzido aqui, que tem qualidade, que tem sustentabilidade, que é um produto bem feito e que principalmente pode ser ainda mais na questão de qualidade, a gente pode expandir muito mais mantendo essa sustentabilidade, o que em outros países não se tem e não se pode fazer. Então, é muito fácil atacar num ponto em que chama a atenção da população, falando, olha, essa carne aí tem risco na hora de consumir. Não existe risco nenhum. Nossa, eu vi tantos documentários assim nesse sentido, e quando você vê a produção, nada é daqui, né? Pois é, mas essa é a questão. Então, esse caso mesmo ficou muito claro, e até mesmo para quem não é do agro, para o meio urbano, que era assim, o Brasil e os produtos brasileiros do agro já foram tão atacados por uma questão mercadológica. Simplesmente, não é porque há algo errado na sua produção. É uma questão mercadológica. É bom que isso chama bastante atenção, né? As pessoas começam a se informar sobre o que está acontecendo, né? Exatamente. E que isso aí atinge a todos nós. Então é importante, nós que somos daqui, né? Onde tudo está acontecendo, a gente precisa realmente buscar esses conhecimentos e também transmitir a informação de forma correta, né, Djane? Eu acho que o mínimo que cada pessoa deve fazer, e principalmente hoje em dia que a gente tem um celular e a gente se expõe, comunica e tem a possibilidade de falar sempre, e aí a gente, né, nós comunicadores, as pessoas que são atores, formadores de opinião, enfim, não precisa você gostar ou concordar com um setor, mas não fale informações inverídicas ou erradas. Sim. Primeiro se informe e aí depois, né, busque tirar as conclusões, mas não divulgue algo porque alguém divulgou e aí você divulga sem conhecer, sem saber, sem ir atrás da verdade. É uma responsabilidade que a gente precisa ter, né? Com um segmento tão importante pra gente. Então a gente precisa ser nossos defensores. E assim, eu, claro, por nascer no agro, conhecer bem, ver todo o esforço que é, toda a luta até de fé que a gente fala, porque com certeza você cultivar uma safra sem saber se aquela safra vai brotar, vai crescer, vai ser saudável, se vai ter colheita. Vai chover. E é muito engraçado porque é batido, todo mundo fala, né? É uma indústria a céu aberto, mas é uma questão de eu preciso da chuva no momento de brotar, de nascer a planta. Mas olha, pelo amor de Deus, eu não posso ter muita chuva na hora da colheita, senão o grão apodrece. E é muito assim. Então, são ciclos, né, na agropecuária como um todo, e é preciso sobreviver aí ano a ano. E vamos a mais um intervalo bem rapidinho, mas fique de olho que tem muita coisa boa vindo. A vida de rotina no campo, né, acaba sendo uma curiosidade para muitas pessoas e muitas pessoas, principalmente de uma geração mais nova, estão fazendo isso, mostram a rotina, né? Uma rotina de vacinação do rebanho numa campanha, uma rotina, começou a safra, mostrar a rotina, olha, hoje as máquinas foram para a lavoura. Hoje não foram, porque começou a chover, choveu demais, não dá para entrar com os tratores. Trazendo essa intimidade, esse dia a dia, né? Isso. E isso com certeza é fundamental. Mostrar os processos, mostrar as rotinas, mostrar que não é só a colheita e depois fazer investimentos. Estamos de volta com Djane Arnold. Djane, a sua história no setor do agro, você iniciou a sua vida aí da porteira para dentro, né, vivendo aí todas as experiências, trabalhou no setor de várias maneiras e hoje tem uma empresa no segmento. Mas o segmento do agronegócio, ele deu um boom muito grande, se transformou. Eu quero que você nos conte como é que foi isso para você que viu desde o início. A gente vai acompanhando, como a gente está bem próximo sempre,
parece que essa natural, evolução né? é contínua, assim. O agro tem muita tecnologia, Sim. né? E às vezes é justamente as pessoas que talvez não conheçam tanto o agro, que aí buscam atacar o agro de vez em quando, que ainda acham que é aquele agro antigo, pessoal, né? lá, Sem tecnologia. E pelo sim. contrário, hoje o produtor que não está inovando e buscando tecnologia, seja uma semente melhor. Sim. Hoje as sementes podem sair tratadas de dentro, né, da empresa que distribui essas sementes. Elas saem com tecnologias aí de proteção de pragas, doenças, com maior potencial de germinar. Então é desde o grão, a sementinha que vai ser colocada na terra, vários insumos, produtos cada vez mais tecnológicos, maquinários e a própria gestão das fazendas. São empresas rurais que o produtor ele parou de gerenciar daquela forma assim, no bloquinho, na caderneta, sem tanta tecnologia, e hoje as fazendas são empresas totalmente informatizadas, com sistemas interligados, com outras pessoas fora, que começam a mapear a fazenda e sabem assim, a cada área da lavoura, onde há necessidade de se colocar mais adubo, onde há necessidade de se fazer uma outra intervenção por algum risco de doença. Então a fazenda acaba sendo mapeada de uma forma diferente também. Você que atua diretamente nesse setor e tem uma empresa de comunicação do setor, eles estão mostrando mais isso? Estão. E acho que, penso que as redes sociais permitiram muito isso. Olha que maravilha. Porque a vida de rotina no campo, né, acaba sendo uma curiosidade para muitas pessoas e muitas pessoas, principalmente de uma geração mais nova, estão fazendo isso, mostram a rotina, né? Uma rotina de vacinação do rebanho numa campanha, uma rotina, começou a safra, mostrar a rotina, olha, hoje as máquinas foram para a lavoura. Hoje não foram, porque começou a chover, choveu demais, não dá para entrar com os tratores. Trazendo essa intimidade, esse dia a dia, né? Isso. E isso com certeza é fundamental. Mostrar os processos, mostrar as rotinas, mostrar que não é só a colheita e depois fazer investimentos. Eu vejo que muitas pessoas às vezes têm uma certa aversão ao setor, porque é um setor que prospera, né? Muito. E tem muita gente que não gosta da prosperidade do outro, infelizmente. Mas quando a gente observa que toda essa prosperidade tem muitos riscos e muitas vezes uma safra não é totalmente satisfatória e aí esses riscos impactam, isso às vezes não vai, né, não é postado, não é visualizado. Então é preciso sim comunicar em todos os momentos, é algo... Com certeza. Infelizmente as redes sociais, né, tem esse traço, é só as coisas boas. Ninguém quer mostrar a hora. Alguns influenciadores, filhos de produtores que mostram a rotina no campo, eles mostram os perrengues também. Isso é muito bom, porque mostra que é totalmente real. Tem dias bons, dias que a colheita não é farta. E a sua empresa, Djane, ela atua na comunicação do agro, mas como é a prestação desse serviço? É uma assessoria de imprensa e produção de conteúdos para empresas e pessoas ligadas ao agro. Então, nós temos clientes que precisam se comunicar com a imprensa, ou que a imprensa demande muito desses clientes. Informações, dados, né? São porta-vozes que levam mais conhecimento do agronegócio para a imprensa. Então, a gente faz esse relacionamento, né, com a imprensa, essa ponte de levar informações, de divulgar. E também nós temos clientes que gostam de ter uma comunicação mais interna para que o próprio time conheça mais todas as ações. Então, nós também desenvolvemos essa produção de informações e conteúdo do que está sendo buscado pela pesquisa, pela diretoria, para os colaboradores também. Uma comunicação mais efetiva, né, em vários setores. A comunicação é um desafio, né, Djane? E você que é do segmento pode nos dizer mais isso. É o que a gente vê que muitas vezes tem algum ruído, alguma coisa que atrapalha essa comunicação, e aí o entendimento
fica comprometido, leva a algum problema. E hoje em dia, com a internet, a rapidez que é, né? Algo mal entendido que é publicado já causa uma distorção e um problema. Nem sempre a gente reverte no mesmo tempo, né? Com a mesma efetividade, né, hoje. Eu acho que depois que a informação, as pessoas não têm essa responsabilidade, né? De quando a informação é lançada de qualquer maneira, o impacto que isso causa. E a reversão disso, 100%, é quase que impossível. As pessoas compram aquela informação como recebeu e não tem esse cuidado. Que hoje, infelizmente, as pessoas agem à sua própria conveniência, né? E aí a gente tem um time que está sempre ligado nessas questões, ouvindo os nossos porta-vozes, né? São diretores, pesquisadores, pessoas, né, executivos da área do agro. Olha que maravilha! Que podem ser muito acessados pela mídia, pela imprensa também, para divulgar as informações de Mato Grosso. E como é que foi esse desafio de empreender? É difícil. Você, como uma jornalista, você decidiu empreender. Isso, e assim, na cara e coragem, principalmente porque a faculdade nunca te prepara para isso, né? Eu não tinha essa questão empreendedora também, nem de família, né? Meus pais sempre trabalharam, mas trabalharam para outras pessoas. E eu tinha um pouco de receio dessa gestão, mas deu tudo certo. Está dando tudo certo, graças a Deus. Que maravilha, é bom falar, né? Porque realmente você para dar esse passo, é um desafio gigante, você tem que trabalhar uma coragem muito grande dentro de você, né? Isso, e assim, eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu fazia na emissora. Olha só. Sempre muito motivada, sempre dando 200% de mim. E foi um processo doloroso até, porque eu sempre gostei muito de contar as histórias, então recebia as reportagens vindas de outros colegas pelo estado e editava aquelas reportagens, colocava aquilo no ar, fazia um programa assim bem redondinho, entregue, mas chegou o momento de mudar e hoje esse meu entusiasmo vem justamente de contar a história dos clientes, então. Isso. E assim, eu sou muito abençoada porque os clientes todos têm boas histórias para contar. Todos com bons produtos, com bons serviços, então eu não preciso nem ficar buscando ou tentando encontrar alguma coisa, criando situações, porque eles já desenvolvem muitas coisas bacanas. Que maravilha. E que a gente precisa só embalar e mostrar para o mundo que eles fazem. Para você, assim, você se transformou? Ah, com certeza. E está feliz nessa tomada de decisão? Muito, estou só começando. 3 anos e pouquinho. É um bebê ainda a empresa, né? Mas estou muito realizada mesmo e com cada vez mais até pensando e a dinâmica do que os clientes precisam nos levam a criar até novos produtos, a aprimorar os serviços, né? E é muito personalizado, cada cliente tem uma demanda, uma necessidade e a gente vai adequando ao que ele precisa também. E o mercado, ele entendeu que isso é necessário, essa comunicação? Entendeu pela fixação até que a gente vê da carteira de clientes mesmo. Eles vêm e entendem a necessidade dessa comunicação, o quanto isso é importante. É um investimento, né? Exato, e até porque assim, são empresas maduras que já são totalmente sólidas nos processos e nos serviços, nos produtos que possuem. Então, não adianta, elas já chegaram ao máximo do melhor produto, do melhor serviço que elas podem desenvolver. Mas elas precisam contar isso ao mundo que elas fazem. Então, essa comunicação é fundamental também. Olha que maravilha. Você hoje, como mulher atuando, tá certo que a comunicação ela está um pouquinho fora desse contexto em relação à mulher no segmento do agronegócio. Ela realmente não tem essa relação? Você não sente nenhum tipo de preconceito? Não, assim, zero. Já senti. Já sentiu? No começo da carreira, em alguns momentos, já senti essa diferenciação
Tem uma história que eu conto, inclusive no livro, que eu cheguei numa fazenda de um produtor, isso na época ainda de repórter. E ele ficou assim, um pouco desconfiado. E ele me questionou se eu sabia o que eu ia fazer. Nossa, você entende disso? Jane. E aí, assim, dá vontade de virar as costas e ir embora, né? Mas eu entendi o lado dele. Eu era jovem, mulher, Sim. e ele tinha a expectativa de que um outro colega homem fosse até a fazenda. Ele estava esperando. E aí a minha resposta foi assim, olha, quem entende disso, a lavoura de milho, do cultivo, do plantio, é o senhor. O senhor vai me contar e aí eu vou fazer o meu trabalho, que é a reportagem. Olha, que maravilhosa! Não é? Teve uma maturidade enorme para lidar com a situação. Assim, respirei, né? Respirou, né? Fala, A conta até vontade era 10, outra. conta até 10. Mas é a realidade, então assim... Isso há poucos anos atrás, né? Hoje, infelizmente, eu acho que as mulheres, elas enfrentaram esse preconceito em vários setores. Eu também comecei uma carreira como advogada e também, por ser mulher, por ser nova, as pessoas entendem que você não é competente, né? E é uma questão assim, hoje eu não sinto mais isso, talvez porque na comunicação a gente adquire essa credibilidade, Sim. esse amadurecimento, então as pessoas não têm essa dúvida de que vai conseguir algo. E você é a Jane Arnold, né? Eu sou! E eu tenho consciência da minha carreira, da minha bagagem, né? Sim. Mas assim, eu te falo que quando eu resolvi mudar de carreira e transformar, sair da redação para assumir uma assessoria de imprensa também me deu medo, porque apesar, por estar na redação, eu sabia muito bem o que as pessoas da redação precisam de insumos de conteúdo, de informações. Mas é diferente, né? Eu estava no outro lado para agora fornecer as informações. Eu já não ia mais em busca das informações, eu seria a pessoa que fornece informações para a redação. Então eu tive que aprender assim. Você muda totalmente o olhar, né? Mas agora eu tenho certeza que você dobrou de tamanho, né? É muito conhecimento. Você conhece um lado e o outro. Como profissional, né? Também ampliei o meu conhecimento, ampliei a visão até do que oferecer aos clientes, de como fazer as abordagens em redação, porque já tem as duas vivências agora. Olha que maravilhoso. E vamos para mais um intervalo, mas deem uma olhadinha que o último bloco está demais. Algumas coisas eu vejo esse ímpeto do meu pai no que eu também fiz. Porque o pai, quando a gente veio num caminhão que tinha levado produtos para o Rio Grande do Sul e aí voltaria vazio, então a mudança foi no caminhão vazio. A minha mãe, eu, meu irmão e mais a família do caminhoneiro estávamos na boleia do caminhão. E o meu pai não tinha lugar para ele, não cabia mais um adulto ali. Na época nós tínhamos um Fusca e o meu pai, aí o Fusca foi colocado na carreta atrás e o meu pai veio 2.000 quilômetros dentro do Fusca. Estamos de volta para o último bloco desse bate-papo com a Jane Arnold, que está fantástico, Jane. E você contou essa história de tanta experiência, de tanta vivência, num segmento que é muito curioso, né? O jornalismo, a comunicação. Hoje é muito importante a gente enfatizar isso, porque hoje as pessoas têm uma dúvida em relação à credibilidade do jornalismo, né? Sim. O jornalismo está, assim, nesse momento, na berlinda e todo mundo julgando muito. Então, você ter um contato com uma profissional que tem esse zelo, que tem essa paixão, que tem esse comprometimento, contando toda essa história, eu acredito que é importante as pessoas entenderem que, como todo segmento, às vezes os bons pagam pelos maus, né? Mas que existe muita gente com muita responsabilidade, muita credibilidade no mercado e preocupado com isso, né, Jane? Exato. E por sermos uma equipe de profissionais também, a gente tem a possibilidade de fazer as avaliações também, né?
os melhores lugares em que o nosso cliente também pode ser inserido, em lugares que são de credibilidade, em lugares que são confiáveis. Às vezes é uma armadilha ali, né? Que o público também tem um reconhecimento de que é um veículo confiável. E aí é aquela visão diferenciada da publicidade. A publicidade é importantíssima também e deve caminhar junto também com o jornalismo nessa questão dentro de uma empresa, a assessoria e o marketing. Mas a publicidade é algo em que eu adquiro um espaço, né? E aí faço a divulgação da minha empresa. No momento em que você tem a assessoria de imprensa para criar conteúdos verídicos que falam da sua empresa e outro veículo, então, divulga isso, é um veículo falando da empresa sem a necessidade de ter algo colocado, pago, né? Sim. Então, é uma credibilidade pelo conteúdo que a empresa tem a entregar. Não Você é ela que muito comprou isso, um né, espaço. Djane? As pessoas precisam entender as diferenças. As diferenças. Eu acho que essa falta de conhecimento para saber separar o que é um jornalismo, publicidade, marketing. Isso. Acho que nesse momento também, eu acredito que a internet, as redes sociais, tudo essa mudança, que está tudo acontecendo muito rápido, então as pessoas não se confundem muito. E eu vejo que as empresas do agro estão se abrindo muito para isso, para criarem... criar dentro das empresas mesmo os núcleos, os setores, as gerências, né, de cada área, e isso é importantíssimo. Vai, demais. Agora vamos voltar lá ao assunto que eu falei que você contou toda essa história. Como é que foi esse exercício? Porque eu acredito que quando você senta para começar a refletir de cada detalhe, você faz questionamentos, né? Quem é você? Meu Deus do céu, os caminhos que eu trilhei, por quê? Como é que foi? O livro, né, Elas e o Agro, a primeira edição do livro eu participei e pude contar um pouquinho. Eu confesso, quando a querida Vanice Marques me convidou, eu fiquei assim, mas o que eu vou falar? Olha só! Ok, eu sou uma comunicadora do agro, mas assim, eu vou falar desse tempo de experiência. Falei, não, peraí, eu aprendi a ser agro e gostar desse setor e estar nesse setor lá, menina, vendo meu pai sair de casa e voltar sujo, de barro, de graxa, porque ele era operador de máquina, né? Então eu posso contar essa história também, dessas vivências, eu tenho essa ideia. E foi justamente o agro que trouxe a minha família a Mato Grosso. Eu tinha 4 para 5 anos e eu conto isso no livro também, que eu lembro a alegria do meu pai em saber que ele sairia de lá, do Rio Grande do Sul, cidade de Itapera, para Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. E assim, minha mãe veio com a cara e coragem. Mas realmente é uma coragem, e eu honro muito isso que ela fez, porque o pai veio, viu onde iríamos morar, conheceu, voltou para lá muito empolgado e ela apenas confiou. Pegou os 2 filhos, meu irmão com 7 para 8 anos, ele já na escola, eu ainda não, colocou todo mundo em cima de um caminhão e viemos. E essa é a história de muitos e muitos produtores que vieram para cá. Tempos, né? Mato Grosso não era o que é hoje. Não tínhamos celular, em Lucas do Rio Verde, na época, não tinha nem energia elétrica. Olha só. Era uma energia gerada por geradores a diesel, ligados em momentos, vou lembrar os horários, mas no começo da manhã, e aí se desligava, 9, 10 da noite. E assim ficava. Então, era outra vida, né? Outra vida, outra realidade. Final da década de 1980. Olha só. E você relatou no livro toda essa história e como ela acho que te trouxe para esse mundo, né? E algumas coisas eu vejo esse ímpeto do meu pai no que eu também fiz. Porque o pai, quando a gente veio num caminhão que tinha levado produtos para o Rio Grande do Sul e aí voltaria vazio, então a mudança foi no caminhão vazio.
A minha mãe, eu, meu irmão e mais a família do caminhoneiro estávamos na boleia do caminhão. E o meu pai não tinha lugar para ele, não cabia mais um adulto ali. Na época nós tínhamos um Fusca e o meu pai, aí o Fusca foi colocado na carreta atrás e o meu pai veio 2.000 quilômetros dentro do Fusca. Meu Senhor. Eu tenho nítida lembrança, assim, da janelinha do caminhão, quando parávamos num posto, em algum lugar, eu já ficava olhando porque meu pai subia assim e colocava a cara. E ele estava sempre sorrindo. Olha. Sorrindo e fazendo assim. Porque estava tudo bem, ele estava indo para o sonho dele. Sim. Né? E aí eu comparo assim... como ele teve aquela sensibilidade de estar plantando essa positividade para vocês. Ele estava indo para o sonho dele, para a conquista dele, porque ele queria aqui em Mato Grosso ter o pedaço de terra dele, e ele tem hoje. Então, aí quando eu paro para pensar que lá em 2006, 2007 eu peguei tudo e fui lá para São Paulo bater na porta dele, falei, eu fui na mesma, Sim. com a mesma coragem, a mesma alegria do meu pai. É um e depois traço, eu abri a empresa com a mesma coragem. Não, isso aí é muito bom e você descobriu tudo isso, essa ligação, né? E esse traço de personalidade que você herdou geneticamente do seu pai, escrevendo o livro, você foi eu acho que ficou, revivendo nas situações. Eu revivi a história, e aí algumas coisas que eu ficava meio em dúvida. Aí eu perguntei para o pai, perguntei para a mãe, aí eles foram contando. Então, foi realmente uma oportunidade que eu tive escrevendo o livro de resgatar memórias, né? E resgatar essas forças, né? Com certeza. De como eles agiram naquela época. Meu Deus, agora é muito mais fácil. A gente tem meios de comunicação, a gente tem uma internet que nos conecta com o mundo inteiro. Naquela época eles vieram e a gente escrevia cartas para minha avó, para que ela soubesse que nós estávamos bem. E hoje é pouco tempo diferente. atrás, né, Djane? Hoje a gente tem uma realidade assim totalmente diferente. A informação está aí a um clique, conhecimento e você também precisa entender que isso não para. Não. Né? Está em constante transformação, todo dia a gente tem uma novidade, então a gente precisa estar preparado para isso, né? Eu acredito que você vive muito isso, nesse novo caminho que você está trilhando aí, um novo negócio em um setor empreendendo, precisa ter muita coragem para empreender. É você e você, né? Você lá todos os dias, você não tem mais uma segurança. Hoje não, sempre as pessoas, eu acredito que o ser humano é algo dentro da nossa essência, você buscar a estabilidade. Sim. Né? Sim. Então a gente está trilhando um caminho totalmente contra a nossa natureza. Então você precisa, eu acho que, fazer um esforço em dobro. Mas isso aí nos faz cada vez maior, né? Eu acho que você está aí. Eu não sei nem se é possível, mas crescendo mais ainda. Eu acho que sempre a gente aprende e cresce, Sim, né? Com certeza. E talvez vai aprimorando ou diversificando a forma de trabalhar, os processos, simplificando as questões. E sempre vai surgindo algum cliente que traz alguma demanda diferenciada e aí a gente precisa ter um olhar diferente para essa demanda também, criando novas coisas, isso é bom. Que às vezes a gente chega e fala, nossa, eu estou no meu limite, eu já fiz tanta coisa, né? Olha, esse aí é o caminho, esse aqui que eu sonhei, estou realizada. Mas quando você consegue sair dessa casca, ainda tem muito mais, né? Eu acho que você está vivendo esses momentos. Djane, eu estou muito feliz com esse bate-papo, de você estar aqui. Eu já te conheço há um bom tempo, não só no profissional, mas no pessoal. E eu lembro a primeira vez que eu tive contato com você, eu falei, nossa, é a jornalista! Eu acredito que você já viveu essa situação muitas vezes, né? A gente sempre te via da telinha e eu acompanhava o seu trabalho. Falava, nossa, ela vai vir aqui. Sabe, até hoje, assim, as pessoas falam... Tem algumas pessoas que não lembram e falam assim, desculpa, mas eu te conheço de algum lugar? Se eu entro numa loja... Antes eu ficava assim, ai, e agora? Eu falei...
não, eu nunca vim aqui nessa loja e tal. Mas eu falo, olha, possivelmente você me conhece da TV, eu trabalhei lá por muito tempo. Aí eu falo o meu nome, que é um nome diferente. Sim, é você! Eu te assisto. Agora não mais, né? Assisti, assim. Não, eu lembro aquele programa de manhã, nos domingos. Falei, isso, o programa da MT Rural. Eu acompanhei até a sua gestação. Você estava trabalhando grávida. Estava trabalhando grávida. Dando um exemplo Na maravilhoso. primeira gestação, a segunda já em casa. Já são 2 filhos? Um casal. A família agora prioridade? Prioridade junto ao trabalho. Eu sou muito, muito focada em trabalho. Então, assim, me complementa. Eu não consigo assim, para alguns é excessivo, mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Entendo. E eu preciso estar produzindo. A minha cabeça sempre está, mesmo em viagens de férias, eu vejo algo novo e falo, olha, dá para adaptar e usar para tal situação. Mas agora eu consigo ter uma rotina em que, em alguns momentos, eu posso trabalhar até de casa, né? Sim. Faço reuniões e posso trabalhar de casa. Não é aquela exigência de que eu tinha que ir para a redação, para gravar, no estúdio. Então, agora eu consigo me dedicar. O Miguel, que tem 6 anos. Miguel de 6? E a Maria Beatriz, de 1 ano e meio. Meu senhor! Um bebê! Um bebê. Olha que maravilha, que bom. bênção. Um filho é maravilhoso, né? Eu também estou com um bebê de 1 ano e 3, vai fazer amanhã 1 ano e 3, então eu entendo muito bem. Mas uma das coisas que você me falou que chamou muita atenção, a gente precisa estar bem para ser boa também para as pessoas que a gente ama, né? Sim. E quando você interrompe algo que faz ser quem você é, que é a sua profissão, que é algo que você ama também, eu acredito que a felicidade fica meio que, né, comprometida. Então eu tenho certeza que esse momento agora é um momento muito especial da sua vida. Sim, e assim, quando eu criei a empresa, um querido chefe na época falou assim, você vai trabalhar de casa? Aí eu falei, não, é a minha intenção. Ele, ótimo, porque abra a sua empresa de forma profissional, tem o seu escritório, o local que você vai trabalhar, porque você já acostumou com isso. Sair de casa, ter um ambiente que é trabalho, e isso faz diferença para mim hoje. Porque as crianças já sabem, mesmo a petititinha, a Bia chega, dá tchau na porta, porque a mamãe vai trabalhar. E se eu tô em casa em algum momento, aí eles vêm e gruda e quer ficar com a mamãe. Então, a mamãe feliz precisa ser a profissional feliz também. Eles sabem disso, que eu me dedico no trabalho e dou 200% de mim enquanto estou no trabalho. Quando estou com eles, também sou a mamãe que rola no chão, que brinca. E aí estou muito feliz porque também a outra parte profissional está bem resolvida. Ai, que maravilha! Que grande exemplo. Infelizmente, nós mulheres vivemos esses desafios, né? De você querer ser uma mãe maravilhosa e também não poder te esquecer para você conseguir fazer as duas coisas. Então, quando a gente tem contato com uma história de sucesso, assim, é muito bom. Às vezes a gente não consegue fazer tudo como a gente queria, mas aí a gente se perdoa e também fala, a gente fez o possível, né? Sim, sim. Djane, olha, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito bom te conhecer, assim, pessoalmente, conhecer um pouquinho mais da sua história, com detalhes. Eu quero que você saiba que a casa é sua, trazer informações importantes, de relevância, com seriedade, é o nosso objetivo aqui no programa. Parabéns pelo programa, por essa abertura também. É necessário, né, contar a história de mulheres maravilhosas. De mulheres com tanto a se dizer em várias áreas, isso é muito bom. Olha, eu te agradeço muito e até a próxima, porque vai ter próxima. Amém. Obrigada.